Olá pessoal, boa noite. Quem está falando aqui é o professor Wallace Cordeiro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre perfil do solo, tá? Basicamente nós vamos analisar um perfil do solo e seus horizontes, como é que eles são distribuídos. Mas aí, basicamente, vocês se lembram o que é solo? Sim ou não? Falei sobre isso já em outro vídeo? Não me lembro. Basicamente, galera, o solo ele é formado por um processo que a gente chama de pedogênese, tá? E ele pode ocorrer de diferentes formas. Porém, existem fatores que são essenciais para que a gente tenha o desenvolvimento desse solo, tá? Esses fatores, eles são basicamente a questão relacionada ao clima, a organismos que se encontram nesse solo, material de origem, ou seja, qual tipo de rocha esse solo foi originado, o relevo, tá? E a idade desse solo, ou seja, o quanto esse solo demorou, quanto tempo ele teve para estar se desenvolvendo, tá ok? Então qualquer solo ele acaba sendo o resultado da ação combinada desses fatores de formação que eu acabei de colocar para vocês, tá bom? E aí, esse aqui que eu estou trazendo para vocês é um perfil de um solo bastante desenvolvido, tá? E aí já é até um macete para vocês. Quanto mais horizontes, quanto mais camadas o solo tiver, mais desenvolvido esse solo é, mais antigo esse solo é. Porque para ir desenvolvendo essas camadas, você precisa de bastante tempo. Então, geralmente, tá? Geralmente, um solo mais jovem, ele tem poucas camadas, tem poucos horizontes, tá? E quanto mais horizonte você tem, mais desenvolvido um solo é. Então, só para fazer um paralelo, se o solo, um solo jovem, tá? Ele vai se originar sempre da onde? A partir do O ou a partir do R? De qual horizonte que ele vai partir? Começar a se formar? Vocês conseguem ter clareza com relação a isso? Vocês se lembram dos processos intempéricos, onde eles atuam, basicamente? Quando a gente teve aquela aula sobre intemperismo e erosão? Os processos intempéricos, é só para relembrar que ele pode ser físicos, químicos ou biológicos, eles vão se dar basicamente sobre a rocha consolidada ou rocha matriz, rocha mãe, né? Que aí o que acontece? Os agentes intempéricos eles começam a agir deteriorando, né, essa rocha, fazendo com que essa rocha se fragmente. E aí, nesse processo, a gente começa a ter um início de formação de um solo. Tá ok? Só para fazer um paralelo. E aí, o que acontece? Vamos pegar logo aqui de cima para baixo, então. Primeiro perfil aqui, o perfil do horizonte O, tá? Horizonte O. Horizonte com predominância de restos orgânicos. Óbvio, tá? Como é o primeiro horizonte, que está logo na superfície, toda matéria orgânica, seja vegetal, animal, restos de sedimentos mais variados possíveis, eles vão se depositar inicialmente sobre o solo, horizonte O. Logo abaixo desse horizonte O, nós temos o horizonte A, horizonte mineral escurecido pela acumulação de matéria orgânica. Ou seja, essa matéria orgânica que se encontrava aqui nesse primeiro horizonte, ele se encontra bastante acumulado no horizonte A, tá? E aqui que geralmente vai acontecer o processo de transformação dessa matéria orgânica em humus, tá? O que torna um solo fértil, de fato, é o humus. Não se confundam, tá? Não são sinônimos. Matéria orgânica e humus, tá? Um solo ele não é fértil simplesmente por ter matéria orgânica. Para um solo se tornar fértil, você tem que ter todo aquele conjunto de processos de formação relacionados ao clima, ao relevo, aos materiais de origem, tá? Os organismos que se encontram nesse solo, para que esse solo se desenvolva e de fato se torne um solo fértil. Então, matéria orgânica e solo fértil não são sinônimos. A gente vai ver lá na frente que existem vários solos que possuem bastante matéria orgânica, como o solo da Amazônia, por exemplo, mas não é um solo fértil. Tá ok? Só para deixar essa questão pontuada para vocês. Aí no horizonte E, nós temos um horizonte de cores claras,
de onde as argilas e outras partículas finas foram lixiviadas pelas águas peculantes, tá? Peculantes basicamente são águas que infiltraram nesse solo, tá bom? Quanto mais poroso, quanto mais poros tiver nesse solo, mais água consegue percolar aqui, tá? Infiltrar. E lixiviação é basicamente a lavagem desse solo. O que ele está falando aqui, basicamente, argila, gente, tamanho granulométrico, tá? Tamanho de grão. Nós temos silt, argila, areia, são as escalas de tamanho de grãos. Então, o que ele está falando aqui é que, como esse solo ele é lavado, grande parte desse material ele fica aqui e a argila, entre outros pequenos partículas, elas descem, tá? Para o horizonte B. Ó, B, horizonte de acumulação de materiais provenientes dos horizontes superiores, nomeadamente a argila. Pode apresentar cores avermelhadas devido à presença de óxido e hidróxido de ferro. Acaba se concentrando nesse horizonte aqui, tá? E o horizonte C é um horizonte constituído por material não consolidado, ou seja, basicamente é um material que se soltou, se fragmentou muito recentemente da rocha consolidada, e recentemente, tá? Não vamos levar como coisa literal, né? Mas há pouco tempo comparado com outros horizontes. E aí você tem um material mais grosseiro, tá? Uns pedaços, vamos colocar assim, de rochas mais inteiros aqui no horizonte C. Então está no processo ainda de desenvolvimento, tá bom? E o horizonte R, que é a base de tudo, como eu botei para vocês, tá? Então basicamente é esse o caminho que a gente faz para estar traçando um perfil de um solo, tá? Analisando os seus horizontes. E aí, assim, os tipos de solo, mais para frente, a gente, quando avançar na matéria, vocês vão ver como a gente pode brincar com relação às variáveis que um solo pode apresentar. Tá, beleza? Então é isso, galera. Valeu mais uma vez, tá? Qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aí, que na medida do possível eu vou estar tendo o prazer de responder para vocês, tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.